Então, pessoal, quero deixar aqui uma reflexão para todos aí, que você possa aproveitar a palavra do Senhor na sua vida, a palavra do Senhor, Jesus Cristo, no seu dia a dia, e andar no caminho que o Senhor tem preparado para você a cada dia. Então, eu estava hoje aqui com os irmãos, meus amigos, que eu gosto muito de estudar a Bíblia com eles, e me foi dado a oportunidade de falar uma palavra. Então eu peguei isso que eu ensinei para as crianças um dia. A gente teve um episódio aqui em casa que a minha filha foi fazer um curso de computação. Então a gente foi expondo para ela, né, desde quando foi criado o computador, algumas histórias assim, né, que a gente podia contar. Então o computador, né, então a gente pegou e deu um presentinho para ela, né? Que esse aqui é um computador também, né? Aqui tem um jogo programado, né? Então vai passando de fases, né? Então, mas qual é o propósito disso? Foi ensinar para eles que, da mesma maneira que eles têm a dedicação de aprender a passar a fase, de aprender os caminhos que precisa, que não pode cair no buraco, não pode encostar naquele bichinho, senão nas fases lá, a fase, o bichinho morre, né? Que você está operando ali no programinha. Então, essas coisas aí a gente aproveitou para ensinar para eles, né? Eu dei, assim, isso aqui para eles, mas do mesmo jeito que eu dei, eu posso jogar fora. Né? O ensinamento foi esse aí, né? Porque isso aqui não pode ser maior do que o reino do céu nas nossas vidas. A nossa dedicação, né, tem que ser maior para aprender as coisas celestiais do que para aprender as coisas aqui no jogo aqui, do que no computador. No nosso dia a dia no trabalho, uma vez eu trabalhei num lugar que tem muitas máquinas, né? Hoje também eu estou trabalhando, mas são coisas diferentes, né? Então, aquelas máquinas executam determinadas funções, máquinas perigosas, né? Máquinas dedicadas que só fazem aquela função. Né? E se aquela máquina não trabalhar, a outra pessoa lá na frente, né? Igual foi na minha situação lá, eu tinha que operar aquela minha máquina era dedicada para fazer uma função. Né? Então, a partir do momento que eu trabalhava, fazia função com a matéria-prima, ali era liberado lá na frente para a outra pessoa poder trabalhar. Então, se eu não estivesse fazendo a minha função, não fosse dedicado, a pessoa lá na frente não poderia também trabalhar, fazer a função dela, que ela foi dedicada para isso, para fazer naquela fábrica. Então, como numa fábrica, tem cada setor também é dedicado para uma função, assim, né, também na nossa vida. Nós temos que ter dedicação. E qual é a nossa dedicação hoje? É aprender o caminho do reino do céu. É buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, Jesus falou. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Né? Tem um texto aqui que eu quero mostrar aqui para vocês, ó. O Lucas 16:16. Está escrito assim lá, ó. A lei e os profetas vigoraram até João. E desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça para entrar nele. O que Jesus está falando aqui? As pessoas no Antigo Testamento, como Jesus mesmo colocou aqui, a lei e os profetas, os judeus, eles se dedicavam. Né, como eles são um modelo para nós, a Bíblia fala. Então nós podemos observar isso aí pela história deles, tudo o que aconteceu na história dos judeus, no povo judeu. Eles se dedicavam muito, né? Pois eles mesmos são o povo escolhido, eles têm, o apóstolo Paulo fala assim que deles são os oráculos, né, de que Deus foi mostrando para eles as coisas, né?
Então hoje, a mesma coisa. Nessa nova aliança com Jesus, nós temos que nos dedicar também. Né? Assim como Jesus falou, ó, e todo homem se esforça para entrar nele. A nossa dedicação hoje, eu preciso saber mais do reino do céu do que saber jogar um videogame. Eu preciso saber mais do reino do céu do que saber da série que está passando na TV lá. Então eu preciso saber mais. Aquelas coisas ali são segundo, terceiro lugar. Primeiro lugar é o reino do céu. Eu preciso saber e preciso compreender as coisas celestiais. Né? Eu vejo muitas pessoas assim, até irmãos mesmo, que estudaram a Bíblia uma vez comigo, mas o assunto agora é outro, porque, em primeiro lugar, quando você chega falando para a pessoa, conversando com ela, eles vêm falando assim, mas é isso aqui, pá, como é que tá assim? É aquilo, né? Tá passando na TV, ou outro assunto aqui, que ele passou no trabalho dele, comprou carro novo, né? Assunto é esse aí. Não é mais primeiro lugar o reino do céu, não é mais primeiro lugar a justiça do Senhor se cumprir na vida deles. Né? Eu tenho, hoje, 14 anos no Evangelho. Eu ouvindo a Bíblia Sagrada, a Bíblia falada, porque o meu tempo é curto hoje, né? Porque no tempo que eu estudava a Bíblia, eu me dediquei tanto em conhecer a palavra de Deus, né? Que hoje eu conheço um pouco, não conheço muito, mas eu conheço um pouco. Então eu me dediquei de tal forma, eu deixei de trabalhar meio período, né? Eu trabalhava de manhã e de tarde eu estudava a Bíblia. De tanto aquilo que me comoveu no momento da minha conversão. Então o que eu aprendia, eu considerei o seguinte: eu vivi a minha vida de tal forma que eu tinha uma bagagem de conhecimento, aprendi muitas coisas desse mundo. Então Então aí, conhecer a Bíblia. Aí Jesus foi falando assim, né? Então buscar o primeiro lugar o reino do céu. Então puxa, vou buscar o primeiro lugar agora. Eu preciso ser embaixador do reino do céu, eu preciso ter conhecimento da Bíblia? Como eu posso ser embaixador do reino do céu se eu não sei como é que é o céu? Se eu não sei como é que Deus trabalha? Se eu não sei como que os anjos trabalham? Como lutar essa guerra agora? Como andar nesse caminho? Como é que eu vou andar? Então, tem que ter uma dedicação, tem que ter uma aprendizagem, né? Como você vai passar as fases dessa vida, como você vai desenvolver a vida cristã agora. Porque a vida cristã é como as fases de um jogo, né? Nós podemos usar uma comparação, né? Olha uma parábola aí, ó. Se um jogo você começa a primeira fase, a fase é facinho, a segunda fase já começa indo mais difícil, chega na 10ª fase, é muito mais difícil. Então a mesma coisa para o cristão, a Bíblia fala. O cristão nasce, ele é um bebê espiritual e tem que tomar leite, tem que isso tudo como se fosse um bebê físico, como nasce nesse mundo mesmo, né? E depois esse bebê espiritual se torna uma criança espiritual. Depois de criança vira um adolescente, depois de adolescente vira adulto espiritual. Tem uma parte que fala, Jesus fala assim, se você não comer da carne e do sangue, então existe a carne espiritual também. Tem o alimento sólido, né? Então nós temos que nos alimentar, nós temos que viver a vida espiritual com Jesus agora. E deixar de saber, porque essas coisas são coisas desse mundo. O trabalho é uma coisa desse mundo. Videogame, do mesmo jeito que eu comprei o videogame aqui para eles, eu falei para eles, vocês vão aprender? Pode aprender. Mas a partir do momento que isso aqui for mais do que a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, isso aqui eu posso pegar e jogar fora. Então, nós temos que ter a nossa vida e esforçar, dedicar o nosso esforço, o nosso empenho, em primeiro lugar, aprender as coisas celestiais. As demais coisas, Jesus falou, vai ser acrescentada. Quer ver mais um exemplo de dedicação? O apóstolo Paulo vai chegar falando assim, o corredor que corre uma corrida, o corredor da maratona,
ele corre, ele deixa de comer coisas que poderia dar um sobrepeso para ele, coisas que ele ia perder velocidade. Então, muitas coisas assim, ele se abstém. Para quê? Para se dedicar ao treinamento da corrida. Então, o apóstolo Paulo foi usado por Deus ali para trazer essa palavra novamente. Nós vemos o exemplo dos judeus, a dedicação deles. Tá, é uma coisa. Nós vemos a dedicação de um corredor, de uma pessoa que se esforça para vencer uma maratona. Apóstolo Paulo fala assim: corre essa corrida da fé de tal forma que você chegue lá e seja vitorioso. E nós possamos herdar o prêmio da vida eterna. Então aí, eu lembrei de mais um texto sobre a dedicação do que fala na Bíblia. Para todos nós no dia de hoje, para nós que consideramos Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador. Se você já ouviu falar dessas palavras aí, se você tem guardado a palavra do Senhor, então você vai lembrar desses textos aí que eu vou falar para você. Agora, se você nunca ouviu falar, toma cuidado. Porque existe a recompensa para quem se empenha, para quem tem a dedicação e põe a força na direção certa. E existe também a recompensa para quem não põe a sua força, não põe o seu empenho no lugar certo. Todas as pessoas na Terra, com certeza, têm uma motivação, têm um propósito de vida, têm um sonho para seguir, um sonho para algo para conquistar. E conquista uma coisa, depois tem desejo de conquistar outra. Então, olha aí. Se o teu empenho está indo na direção errada, se a tua dedicação está indo na direção errada, vamos ver o que a mensagem sagrada fala aqui para nós. Olha aqui, ó. Estou aqui com o livro sagrado aqui na mão. O que está escrito aqui? Hebreus, capítulo 2. Está escrito assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciar tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, o Senhor Jesus Cristo, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, e dando Deus o testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então estas coisas andam juntas. A salvação, a anunciação da salvação, e se você recebe esta salvação, a qual nós não podemos negligenciar, a qual nós nunca devemos deixar de nos dedicar a ela, e sendo anunciada pelo Senhor Jesus, foi confirmada pelo depois, como nós sabemos nas histórias bíblicas dos apóstolos, né, dos discípulos dos apóstolos, e foi continuando, até que essa palavra aqui chegou nas nossas mãos no dia de hoje, né? E até hoje estão se encontrando cartas, estão se encontrando textos a qual confirmam a veracidade da Bíblia Sagrada e das mensagens que estão escritas nela.
e prodígios e milagres do Espírito Santo. Eu digo sim pelo Espírito Santo, porque essas coisas andam juntas. Não há quem estude a Bíblia Sagrada, leia, sem estar sendo tocado pelo Espírito Santo. Não há quem diga o nome de Jesus Cristo em sua boca e dá glória para Deus sem estar sendo tocado pelo Espírito Santo. Então, se hoje você tem uma sabedoria, hoje você tem um conhecimento e entende a salvação, entende o amor de Jesus lá naquela cruz, é pelo Espírito Santo. Então, que você possa guardar essa palavra e o amor, a dedicação com amor, né? Porque essa é a nossa motivação, não é um simples empenho do nosso físico, não. Se hoje nós fomos tocados pela vida de Jesus Cristo e pela obra que ele consumou lá na cruz, é por causa do Espírito Santo. Nós, por nossa força, nós não moveríamos um dedo para se converter de volta ao Senhor, para alcançar e nos achegar ao Pai Celestial. E a nossa dedicação deve ser tal. Jesus falou uma vez para um fariseu, ele foi na casa de um fariseu, e ele falou uma parábola. E Jesus falando assim, existia um credor, ele tinha 2 devedores. Um devia 50 e outro devia 500. E eles não tinham como pagar, e Jesus continuou falando assim, então esse credor perdoou-lhes a dívida. Qual deles amou mais? Então, o fariseu falou assim, eu tenho para mim que aquele que devia mais, esse que devia mais amou mais. Aí, observando essa parábola aí, nós não precisamos esperar que a nossa dívida com Deus alcance níveis astronômicos. Nós não precisamos disso, não. Nós não precisamos chegar no fundo do poço em pecados diante de Deus para poder amar mais o Senhor, não. Nós não precisamos disso, não. Nós podemos ter a chance de amar ao Senhor com amor verdadeiro, um amor de que, como um filho para um pai, né? Um filho que está agora respondendo ao amor do pai, né? E que possa olhar para o seu pai e dizer, papai, eu estou aqui, eu estou querendo receber a tua herança de verdade e quero me dedicar a viver contigo, eu quero um dia poder encontrar contigo, né? Então isso tudo Jesus veio mostrando ao longo do tempo dele aqui na Terra, e isso que ele desejaria de nós, né? Então, mas veja bem, para Deus, isso foi uma palavra que Jesus estava falando para o fariseu lá. Mas o que tem a ver aqui no nosso assunto aqui, da dedicação, isso tem a ver que para Deus não existe pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado, e se nós permanecer nele, a nossa condenação já está garantida também. A recompensa do pecado. Nós não queremos essa recompensa. Ou você quer? Eu quero a recompensa de que eu estou me dedicando para entrar no caminho estreito, entrar no caminho da vida. Olha só o que mais tem escrito aqui. No livro de Hebreus. Porque, se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Não tem como Jesus voltar. Outro texto fala assim, não tem como Jesus voltar e fazer um novo sacrifício para nós. Não existe isso. Não existe essa possibilidade.
Então, resta o que? Resta uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Porque quem continua no pecado está no time do Satanás. É mentiroso e faz tudo o que o Satanás quer. Agora nós não, nós temos que ter essa dedicação de que de apegar com firmeza as verdades ouvidas e jamais nos desviar destas palavras. Que palavras são essas? Os ensinamentos do Senhor, de Jesus, os ensinamentos dos apóstolos. Nós temos que observar essas mensagens e guardar no nosso coração, no nosso entendimento, com todo amor. Jesus falou, qual é o maior mandamento? Aí alguém perguntou para Jesus, qual é o maior mandamento? Aí Jesus respondeu, amar o Senhor, Deus, de todo o coração, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. Isso está valendo ainda para o dia de hoje. Então, o que eu espero desta mensagem, que você possa ouvir essa mensagem? O que eu espero? Eu espero que você possa estar angustiado agora neste momento. Eu espero que você possa estar com uma preocupação bem grande. De que se você não está observando a palavra do Senhor, né? As verdades que estão escritas no livro sagrado, principalmente as palavras de Jesus e os ensinamentos dos apóstolos, se você não tem dado atenção devida para isto, que hoje você possa estar angustiado e você possa buscar isso para a sua vida. Assim como foi comigo. Porque eu tive noites que eu não dormi, enquanto eu não tive as minhas respostas. Né? Enquanto eu não orava ao Senhor, enquanto o Senhor não me respondia. E hoje, graças a Deus, eu posso dormir em paz e tranquilo, porque muitas coisas eu já tenho compreendido. Eu ainda tenho respostas que não foram respondidas. Então eu creio que vai ser respondido lá quando nós chegamos lá, né? Enquanto o filho pródigo estava lá no pecado dele, lá fora, gastando tudo, quando ele acabou tudo, ficou sem nada, ele ficou lá desesperado. Aí ele chegou no fundo do poço. Aí ele viu que tudo isso que ele pensou, que ele imaginou, não valia a pena. Então tá esfriando aqui o clima, aqui tá inverno ainda, hein, gente? Então, que você possa estar angustiado, como foi aquele filho pródigo. Porque aquele filho pródigo pegou a riqueza e gastou em nada. Chegou, voltou para casa e voltou com nada na mão. Porque tudo que ele gastou foi coisas do mundo, coisas que não valia nada, que não valeram, que ele não pôde retornar para casa e não pôde trazer alegria para o pai. Ele trouxe, chegou em casa de mão vazia. Mas considere isso como mais uma chance para você. De hoje estar buscando, de hoje estar podendo se dedicar, porque amanhã nós não temos garantia do que será o dia de amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. Mês que vem, o que será? Então busque hoje. Hoje, a Bíblia diz, é o dia da salvação. Então onde você parou no tempo, onde você parou no entendimento do Senhor, onde você parou de conhecer, começa dali de novo. E que você possa estar novamente ligado com o Senhor e não perder. Como você vai escapar de tão grande salvação? Se você negligenciar isso aí, como vamos escapar? Essa foi a questão. Essa foi a mensagem, o que o escritor ali queria dizer. Temos que estar angustiados, sim. Até quando ficar angustiado? Quase sempre, né? Esteja angustiado, mas não é aquela angústia
perversa, não é aquela angústia maligna, é aquela angústia de que você precisa disso como se fosse o seu alimento diário, como se fosse a sua água diária. Você tem que buscar isso daí como se fosse isso para você. E esteja angustiado para receber, esteja angustiado no sentido de uma busca de que você tem que receber essa recompensa. Você precisa disso para viver. Você depende disso. E aí, como quando eu sei que é o suficiente? Como é o suficiente, é como disse ali na palavra ali. Os sinais vão acompanhar você. O Espírito Santo você vai testificar para você. A paz vai começar a confortar o seu coração dessa saudade, né? Porque é como se fosse uma saudade esse sentimento. E isso é como se fosse um fogo. Você não pode deixar apagar esse fogo. Quantas pessoas, irmãos e amigos aí que eu encontro por aí, essa chama já apagou. Muito tempo o cara vem como, a pessoa vem como se fosse um cubo de gelo, né? É triste ver isso. E a pessoa finge que nem tá sabendo para onde ela vai. Infelizmente. E podem vir perseguições, mas aí dentro de você já vai estar em paz com Cristo, já vai ter vencido antes de chegar essas perseguições, né? As tempestades desse mundo aí. E você já vai saber quando vai ser o suficiente. E quando for o suficiente, você deve viver tudo o que as palavras santas revelaram para você na mensagem da Bíblia, né? Então é isso aí, pessoal. Então essa exposição que eu gostaria de trazer hoje e que vocês sejam abençoados aí pela palavra de Deus, né? Que em primeiro lugar é isso daí. O resto vai ser acrescentado. As demais coisas vão ser acrescentadas. As demais coisas são consequência do que você está plantando com Deus. Que uma hora você vai colher, você vai vencer, Deus vai te dar sabedoria na sua vida, Deus vai suprir todas as suas necessidades. Mas primeiro tem que ter, essa é a condição. Tem que haver dedicação. Amém? A glória é dele, a honra é dele. Ele é Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que cada um possa, um dia nós podamos nos encontrar com ele. E que hoje eles possam estar com você, conosco, nesse dia. Em nome de Jesus.